Tem alguns dias que eu estou monitorando essa situação do Flamengo Luiz Henrique, tá? A gente tem acompanhado aí que o Flamengo, em momento algum, desistiu oficialmente do Luiz Henrique, o staff do jogador também não desistiu. Agora, os próprios torcedores do Flamengo já estão cansados de ouvir falar em Luiz Henrique, em outros nomes que, infelizmente, o Flamengo não chega a contratar, e aí fica aquela novela. Então o torcedor do Flamengo cansou, entendeu que o Flamengo tem um baita de um elenco. Aquele torcedor também que estava apreensivo, achando que o Flamengo ia chegar, não, o time está fraco, o time precisa contratar, vai tomar uma porrada do Cruzeiro e tudo mais, e viu que a realidade era outra, que o Flamengo bate de frente, inclusive trouxe um resultado interessante para o Rio de Janeiro. Não quer dizer que já passou, que já está classificado, mas o Flamengo se apresentou bem e teve condição de vencer o jogo, né? Se eu tivesse expulsado o jogador do Cruzeiro com 11 minutos, o resultado poderia ter sido completamente diferente. Então, a informação que a gente vai trazer aqui, hoje, já não é uma realidade. O torcedor do Flamengo já não está daquele dia, eu quero o Luiz Henrique, precisa do Luiz Henrique. Não, o Flamengo não precisa, o torcedor já está de saco cheio. Eu entendo que tem muita gente querendo trazer notícia, querendo trazer novidade, mas não tem grandes novidades. A informação que a gente traz aqui, ela é real. Realmente o dirigente do clube russo se pronunciou, tá? Então o presidente do Conselho de Administração do Zenit voltou a se pronunciar sobre o Luiz Henrique e Flamengo. Eles confirmam que existe interesse do Flamengo, que ainda existe o interesse do Flamengo, mas deixam claro que nenhuma proposta oficial foi apresentada até o momento. O Flamengo tinha dado uma recuada quando procurou, fez ali mais uma busca e soube que eles não iriam abaixar valores, o Flamengo não vai chegar no valor que eles querem e eles também não querem diminuir. Então eu acho muito difícil, tá? Então aqui eles falam que nenhuma proposta foi apresentada até o momento, oficial. O empresário do jogador também já afirmou que o Flamengo não conseguiu concretizar a contratação neste momento, tá? Agora resta saber aí se o Flamengo vai continuar tentando a contratação após as oitavas de final da Libertadores da América. Por que isso? Passando, o Flamengo sabendo que passou e que vale de repente ainda um investimento, que tem quartas, semi, final, quem sabe, né? Sabendo que ainda vale o investimento, o Flamengo pode novamente tentar a contratação do Luiz Henrique, mas hoje a torcida não cobra isso não. A entrevista do dirigente do Zenit, o Konstantin Zirianov, tá? Confirmou então que o Flamengo segue então com interesse no Luiz Henrique. Independente do torcedor do Flamengo já estar cansado, já não querer mais, já saber que não tem essa necessidade toda, o próprio Flamengo entende que não tem esse desespero todo para contratar o Luiz Henrique. O Flamengo não tem pressa, tá? Essa é uma informação, eu conversei depois de pegar essa informação lá da Rússia, que eles estavam já comentando que o Flamengo ainda teria interesse. Eu conversei com a fonte ligada à diretoria do Flamengo que falou o seguinte: a gente não tem pressa não, a gente não tem pressa para resolver isso. Se o Flamengo tiver que resolver isso no final do ano, na janela do final do ano, na janela para a próxima temporada do Brasil, né, que a temporada do Brasil é diferente da temporada da Europa, etc. Então, se o Flamengo tiver a possibilidade de contratar ele na próxima janela, não tem problema. O Flamengo, nesse momento, não é desespero, o Flamengo não precisa ficar entrando em disputa, em tentativa de contratar alucinado, o Flamengo para pagar caro, como aconteceu com o Paquetá. O Flamengo pagou muito caro pelo Paquetá, estava perto ali de completar seu último ano, né, pelo West Ham, o valor fatalmente iria diminuir, foi uma contratação gigantesca. Agora, essa contratação gigantesca do Lucas Paquetá pode garantir a contratação do Luiz Henrique. Olha que loucura. O Flamengo gastou 42 milhões de euros na contratação do Paquetá, mais impostos e mais tudo que gastou, valores absurdos, mas ele está começando a se pagar, está começando a jogar muito, é um craque, joga demais, cria, tem identificação total com a torcida, e essa contratação do Paquetá pode acabar garantindo a contratação do Luiz Henrique. Por quê? Porque com o Paquetá voando, jogando bem, e o Flamengo passando de fase, ele decidindo como decidiu, o Flamengo mantém a calma, o torcedor fica tranquilo, o Flamengo mantém a calma e não tem necessidade de contratar, de fazer nenhuma grande contratação ali, por exemplo.
Você prefere quem? Paquetá ou Almada? Eu sou mais o Paquetá, cara. O Paquetá pode suprir tranquilamente a Arrascaeta, pode suprir também volante, pode suprir a ponta, joga demais. Então o dirigente lá falou o seguinte: todos os dias aparecem diferentes informações na imprensa sobre uma possível venda do Luiz Henrique. Existe um certo interesse do Flamengo pelo jogador, no entanto, nenhuma proposta oficial concreta por Luiz Henrique chegou até nós. Se ela chegar e for financeiramente vantajosa para o Zenit, poderá nos interessar, tá? Então, qual é o sentido do vice-presidente do Conselho de Administração do Zenit falar isso se as negociações já tivessem encerradas? O próprio staff do jogador falou neste momento. Então a gente sabe, mas o Flamengo vai ter calma e não vai pagar o que eles querem. Então, meus amigos, o Flamengo não vai se desesperar. Eu acho que é o que o torcedor realmente quer. O torcedor não quer o Flamengo entrando em uma disputa para pagar valores altíssimos. O torcedor está entendendo que o Flamengo não precisa desse desespero todo para contratar jogador, que o Flamengo tem um grande elenco. É óbvio que o torcedor queria a contratação do Almada, queria a contratação do Luiz Henrique, mas agora há essa calma, há essa tranquilidade com o elenco que o Flamengo já tem. É uma pena aí, por exemplo, que aconteça a situação que aconteceu do Bruno Henrique, né, de sofrer uma entrada do Matheus Henrique e pode até ficar de fora do jogo de volta contra o Cruzeiro, pode desfalcar o Flamengo por alguns jogos, contra o Mirassol agora nesse domingo também. É uma pena, isso acontece. Você perde jogador com lesão, com entrada maldosa, né, com essa falta de vergonha na cara da Conmebol e também da arbitragem e tudo mais. Mas independente de qualquer coisa, o elenco do Flamengo é fortíssimo. O Flamengo tem excelentes pontas, como Samuel Lino, o Everton Cebolinha, que ainda está até o final do ano. O Flamengo tem calma nesse sentido. Lá na esquerda tem o Bruno Henrique, apesar do problema que aconteceu aí, está jogando demais. Do lado esquerdo tem o Samuel Lino e o Bruno Henrique jogando bem. O Cebolinha vem numa sequência de lesão e tudo mais, que está meio estranho, mas tem esses jogadores no elenco. No lado direito, o Flamengo tem o Carrascal, que joga na meia também, que tem sido utilizado ali, e também na direita. O Flamengo tem o titular da posição também, que hoje é o Gonzalo Plata, está jogando demais, e tem ainda o Luiz Araújo, que está voltando de lesão também. Então, o Flamengo, nesse momento, tem ali 3 jogadores em cada lado, nas pontas, exatamente aonde o Luiz Henrique joga. O Flamengo está muito bem municiado, o Flamengo está muito bem servido, né? Então não há esse desespero todo. Óbvio que com a negociação de algum jogador até o final do ano, ou até mesmo nessa janela, se o Flamengo negociar algum ponta, aí você pode querer repor e pode ter um pouco mais de pressa, mas não há pressa nenhuma. Então, isso aí eles já perceberam lá. O Zenit já percebeu isso e já viu a movimentação da torcida do Flamengo em não querer mais nem saber se vai contratar, se não vai, querer saber das notícias do dia a dia, do que vai acontecer, se o Flamengo vai jogar completo, se o Flamengo vai estar bem para jogar contra o Cruzeiro. A torcida do Flamengo quer saber dessas notícias. A gente está trazendo isso tudo aqui justamente porque é importante a gente estar avisando e trazendo essas notícias de que o Flamengo está muito tranquilo e que não vai pagar o valor que os russos estão querendo.